E aí pessoal, eu sou o Gerson e hoje eu vim falar para você sobre terapia online, os problemas que podem surgir nessa modalidade de terapia e quais dicas e soluções a gente pode buscar para resolver essas situações. Então antes que alguém ache muito estranho, eu não vim aqui para destruir a terapia online nem para acabar com ela, muito pelo contrário. Eu trabalho com atendimentos online desde 2012 e por isso eu sei que podem surgir alguns problemas que podem inclusive prejudicar o andamento do processo terapêutico. Então acho muito importante nós considerarmos alguns fatores, certo? Então o que acontece? Existe um grande número de profissionais que agora, com a pandemia, começou a atender online, ou seja, levou os seus atendimentos presenciais para o contexto online. E não é tão simples quanto pode parecer num primeiro momento. Não é apenas levar de um lugar para outro. Existem algumas particularidades que, se a gente não considerar, de fato vão acabar prejudicando a terapia. Então esse vídeo ele vale para os profissionais, para os terapeutas que atendiam em consultório e agora estão atendendo online. E as dicas também valem para os pacientes que começaram o atendimento online ou que porventura podem querer procurar agora um atendimento pela internet, ok? Então o que acontece? Esse grande número de profissionais que migrou para os atendimentos online estão enfrentando alguns problemas. E esses problemas eles já existiam antes. A terapia online não é nada novo, né? Desde o ano 2000, o Conselho de Psicologia já tem uma resolução falando sobre isso. Em 2005 veio outra, em 2011 veio outra e agora em 2018, finalmente, uma resolução liberando os terapeutas para fazer psicoterapia online. Então isso já existe há algum tempo, já existem vários estudos e pesquisas mostrando como dá certo, o que dá certo, o que não dá. E além disso, a experiência de quem atende online, obviamente, pode ajudar muito. Então esse vídeo foi feito com base nisso, nessa experiência e nos estudos que existem sobre o tema, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto para a gente considerar quando vamos oferecer atendimento online ou vamos fazer terapia online é a familiaridade com a tecnologia. Quando você vai para a terapia, é um momento muito íntimo. A terapia, para funcionar, a gente tem que se sentir à vontade, tem que conseguir se abrir. Se a gente está num contexto online e não tem familiaridade com a tecnologia, isso pode ficar muito difícil. Então é muito importante que tanto o terapeuta quanto o paciente tenham uma certa familiaridade. Então esse é o primeiro problema que pode surgir e travar a terapia. Como é que a gente resolve isso se a pessoa não tem familiaridade, por exemplo, de fazer videochamada, de atender pela internet? A minha sugestão é você fazer isso com amigos e familiares para treinar. Começa a fazer videochamada com seus amigos, com a família, né? De forma que isso vá se tornando cada vez algo mais natural para você, ao ponto de você conseguir falar com o computador e com o celular como se não tivesse nenhuma diferença, quase nenhuma diferença do que ter alguém na sua frente. O segundo ponto é uma questão técnica, relativa à conexão da internet. A gente sabe que quanto mais gente tem em casa, mais a internet fica pesada, mais lenta ela fica. E isso também pode prejudicar bastante. Quando a gente está no meio da terapia e aí dá uma travada ou cai a conexão, isso uma vez tudo bem, duas vezes até vai. Agora, quando isso começa a se repetir sistematicamente, compromete muito a fluidez e o andamento da terapia. Então existem duas dicas bem simples para ajudar com esse problema. Primeiro, ficar perto do modem ou usar a conexão com o cabo, se você tiver essa possibilidade, se estiver usando o computador, isso ajuda bastante a estabilizar a internet. E o segundo é, se a Wi-Fi não estiver muito boa, usar os dados móveis do celular. Ultimamente, com a pandemia, os dados móveis têm ficado mais rápidos, muitas vezes, do que a própria Wi-Fi. O terceiro ponto se refere ao ambiente. No consultório, obviamente, nós temos uma sala preparada para isso. Nós temos um setting terapêutico, como a gente costuma chamar, que já é reservado, já é adequado. Como nós estamos em casa, isso fica mais difícil, mas ainda assim é possível melhorar. Então é interessante buscar um lugar da casa onde você consiga ficar sozinho, consiga ficar com as portas fechadas. É um lugar onde você se sinta à vontade, então onde você está sentando, lugar onde você talvez costuma ler, onde você costuma estudar, provavelmente pode ser um lugar interessante. E um lugar que, claro, outras pessoas não estejam passando, não tenham acesso, né? Porque para o terapeuta isso compromete o sigilo e para o paciente isso pode deixar ele menos à vontade, se ele souber que tem pessoas em volta e pessoas assistindo. Quando isso não é possível em casa, existem outras possibilidades, como por exemplo fazer dentro do carro, né? Ou
ir para algum lugar, num parque, se for possível também, algum lugar reservado para fazer isso. São algumas dicas, então, que podem ajudar também a solucionar esse outro problema. O quarto problema se refere aos barulhos. Então, nesse ambiente que eu estava falando antes, também vamos procurar um ambiente que tenha o máximo de silêncio possível. Claro que o silêncio total é impossível, né? Não tem como a gente conseguir um lugar com silêncio total, porque tem vizinhos, tem barulhos em casa, tem barulhos na rua, etc. Mas quanto mais a gente conseguir silenciar os barulhos, melhor. E aí uma dica que ajuda bastante com isso é usar fones de ouvido. Para o terapeuta isso é essencial, porque vai impedir que porventura outras pessoas possam escutar a conversa, então o sigilo fica mais garantido. E para o paciente é importante porque ele consegue entrar mais na terapia, se sentir mais engajado com o processo. Além, é claro, de melhorar muito a qualidade do som. O quinto aspecto se refere à segurança digital. Esse é um ponto muito importante que nem todas as pessoas dão a devida importância. Mas quando a gente faz o cadastro no Conselho Federal de Psicologia, nos é perguntado quais são as formas que a gente tem de garantir a segurança das informações. Então nós precisamos, no mínimo, garantir a segurança dos nossos aparelhos, através de um antivírus atualizado e em dia, e usar senha no computador e nos arquivos, quando necessário. Essa é uma outra dica que vale tanto para o terapeuta quanto para os pacientes. Por quê? Porque às vezes o terapeuta está garantindo essa segurança, mas o paciente não está. E aí a própria segurança dos dados do paciente estão em risco. Outra pessoa pode entrar no computador, outra pessoa pode acessar os dados. Então o mínimo é usar o antivírus e usar senha no computador. Um sexto ponto é que, eventualmente, quando a gente está olhando para a tela do computador, a gente pode sentir que se desconecta um pouco os olhares. Afinal de contas, nós não estamos frente a frente. Então uma coisa que principalmente o terapeuta pode fazer, que ajuda muito, é olhar para a câmera. Porque quando nós estamos falando com alguém numa videoconferência, a nossa tendência é olhar para a tela, como eu estou fazendo agora. E aí parece que eu não estou falando com você, parece que eu estou falando com outra pessoa que está em outro lugar. Quando eu olho para a câmera, eu crio essa sensação de que eu estou olhando para você e conversando com você. Então, eventualmente, é muito bom fazer esse jogo. Claro que o terapeuta não vai poder ficar olhando o tempo todo para a câmera, mas ele pode olhar e voltar, olhar e voltar. E isso vai gerando, sim, uma sensação de conexão entre os olhares. Por fim, na minha experiência, eu percebo que no âmbito online nós precisamos ser mais claros e mais enfáticos com as coisas, porque a simples natureza do ambiente online faz com que possam existir mais falhas de comunicação. Portanto, a transparência e a clareza na comunicação se tornam fundamentais. E isso significa trabalhar também muito bem com a relação terapêutica. E para concluir, eu queria dizer que eu acredito muito no potencial do trabalho online e na psicologia como uma ferramenta para alcançar um número cada vez maior de pessoas. Então acredito que esse é inclusive um bom momento para a psicologia colocar em prática todo o seu valor, todo o seu potencial como ciência e como profissão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que seja útil. Se tiverem comentários, dúvidas, me mandem mensagem, escrevam nos comentários e vamos conversar. Um abraço e até mais.